Olá, pessoal! Estamos em mais um episódio do podcast Informação é Poder. Eu sou a vereadora Daiane Mello. E eu sou Daiane Fogaça, advogada e parceira da vereadora. Isso mesmo. E o nosso podcast de hoje, o tema é pensão alimentícia. Então, doutora Daiane, primeira coisa para o pessoal que está nos assistindo ou nos ouvindo, o que é pensão alimentícia? Pensão alimentícia é a obrigação legal que o pai ou a mãe tem de pagar alimentos ao filho quando a outra parte fica com essa criança. Esse valor que o pai paga, o pai ou a mãe, porque hoje é muito comum os pais também ficarem com as crianças, às vezes dividirem um período, X anos, a mãe fica com a criança e X anos o pai, esse valor ele vem para suprir ali despesas como alimentação, educação, saúde, vestimenta, medicamentos, transporte para a escola, alguma necessidade de médico especial, a criança tem algum problema específico que precisa de tratamento. Então ela vem para suprir, né, em formato de palavras simples para a população geral entender, para suprir as despesas dessa criança e auxiliar. Muitas vezes essa despesa, ela não é suprida integralmente por quem está pagando os alimentos, e sim ela contribui para a despesa. A carga maior sempre fica para quem tem a guarda dessa criança. Como se fosse uma certa complementação para organizar as despesas. Doutora Daiane, a gente tem muitas mães e até pais que nos perguntam como fazem para receber a questão da pensão alimentícia. Porque alguns fazem aqueles acordos, né, entre eles, daqui a pouco a pensão não é paga, como é que ele faz para solicitar, ou daqui a pouco ele procurou um advogado, procurou a Defensoria Pública, não conseguiu atendimento ainda. Como é que faz para entrar com a cobrança da pensão alimentícia? A gente procura não intervir quando os pais eles realmente firmam um acordo verbal de boca e que vem funcionando. Mas a nossa orientação, como advogada, experiente há mais de 10 anos atuando nesses processos, nós sempre orientamos a encaminhar uma ação judicial. Porque na ação judicial vai ser fixado e estabelecido um percentual de alimentos. E com base naquela decisão, se porventura a outra parte vier a não pagar, tem como buscar todos os atrasados. Muitas dúvidas das mães é se pode cobrar desde o período que a criança nasceu. E por vezes ela não tem como cobrar, justamente porque ela não entrou com a ação antes. Então a gente consegue cobrar retroativo, que a gente fala, quando o juiz fixa, a gente ingressa com uma ação. Essa ação, então, ela pode ser encaminhada, a ação de fixação de alimentos que a gente chama, ela pode ser encaminhada tanto pela Defensoria Pública quanto por um advogado particular. E aqui na nossa cidade, né, Caxias do Sul, nosso município, ainda a gente tem na FSG, na Faculdade da Serra Gaúcha, hoje tem o EMAC, onde é feito esse encaminhamento para as pessoas de baixa renda, sem nenhum custo. Na Defensoria Pública também, para as pessoas que não têm renda suficiente, podem encaminhar de forma gratuita. E lá na UX, no SAJU, que a gente chama. Esses são os 3 lugares onde a gente sempre indica quando a parte não tem condição, e é importante fazer esse encaminhamento. As mães sentem muita dificuldade de receber a pensão alimentícia, e somente com o processo judicial elas vão conseguir alcançar esse recebimento mensal. Perfeito. Falando para o pessoal que está nos escutando, muitas pessoas têm essa dúvida, né? Se a pessoa consegue receber retroativo. Com 10 anos a criança tem, eu posso cobrar desde pequeno? E daí agora tu explicou, né? Que somente se tiver fixado lá atrás a questão. Tu pode não ter recebido durante esse período, né? Tu vai fazer a execução de alimentos, mas somente se tiver entrado com o processo judicial, né? Exato. E uma outra situação interessante é que muitas mulheres elas não têm conhecimento, mas elas podem entrar com a ação dos alimentos gravídicos, ou seja, na fase em que ela está gestante, ela também consegue receber o valor dos alimentos provisórios. Claro, ela vai ter que fazer prova, que ela tinha um relacionamento, às vezes faz prova de fotos, de postagem nas redes sociais, faz prova ali das conversas que eles tiveram,
Ah, eu estou grávida, queria te comunicar. Então, através de toda essa prova, o juiz fixa os alimentos gravídicos também, ou seja, a mulher que se separa, ou às vezes eles nem nunca foram casados, porque não há Isso. necessidade de se morar junto para pagar alimentos para essa criança. A mulher também gestante pode pedir os alimentos. E já pode estar recebendo, então, durante o período da gestação Isso daí. aí. Porque ocorre ali um aumento de custos, às vezes ela faz um plano de saúde, ela tá mais ausente do trabalho, ela vai fazer um pré-natal, tem que tomar as vitaminas, já começa todo o preparo do espaço para essa criança, roupa, enxoval, e nessa parte aí, o pai, né, dessa criança, ele também precisa suprir essas despesas. Também é responsável, então. Isso aí. Aqui uma dúvida, doutora Daiane. Como que o juiz faz para fixar o valor da pensão? Qual que é a porcentagem que ele utiliza? Porque as mães, elas ficam preocupadas. Ah, o pai ganha tanto, quanto que eu vou receber de pensão? Elas já querem ter uma ideia, muitas vezes, antes de adentrar na parte da justiça. Às vezes se separou, quer fazer um acordo com ele, né? Qual que é o valor a ser pago? O interessante que a gente sempre fala, geralmente para as mães que nos procuram, é muito bom quando ela se relaciona com alguém e tem um filho, uma pessoa que tem um trabalho formal, que tem carteira assinada. Por quê? Porque ela vai ter maior chance de receber o valor mensal. Quando o pai ele é vinculado a uma empresa, ele é funcionário, o juiz então manda o ofício direto para a empresa e desconta da folha de pagamento dele. Em média, hoje está girando em torno de 25 a 30%. Aqui eu não estou falando de uma situação extraordinária, onde tem uma despesa extraordinária com uma Uhum. criança. É uma criança de uma idade normal, pequena, né? Onde ela não tem nenhum problema de saúde que agrave e traz um custo maior no tratamento médico. Então, hoje aqui em Caxias é o que está girando, de 25 a 30% descontado em folha para quem tem carteira assinada. Tá, ok. E outra dúvida que essa é de muitas mães, né? Como conseguir receber esse valor? Porque muitas vezes elas entram na justiça e demora muito, elas reclamam que elas não têm mais resposta, que elas estão aguardando há tanto X de tempo sem conseguir acessar esses valores. E muitas vezes elas acabam procurando até a ajuda de alguns auxílios do governo, benefícios, tentam ir no CRAS para verificar porque aquele pai, aquele genitor ou até mãe, enfim, não está pagando a pensão. Essa situação, quando surge esse passivo, essa dívida de pensão, que a mãe entrou com a ação, ou que o pai entrou com a ação, o pai ou a mãe não está pagando a pensão fixada pelo juízo, geralmente diz respeito a outra parte que não tem um trabalho formal, que não tem carteira assinada ou que não recebe um benefício do INSS. Porque quando ele recebe o benefício do INSS, é que nem se fosse um vínculo formal. Vai para o INSS o ofício e o INSS acaba pagando aquela pensão para aquela criança. E quando a gente está falando de um pai que ele não tem carteira assinada, nesse caso o juiz fixa com base no salário mínimo. Certo. Então essa mãe com esse pai, ela tem dificuldade de localizar o paradeiro dele, aí para citar ele, para intimar ele de uma penhora, aí tem que ver se ele tem um patrimônio. Ele deixou de pagar, o que o juiz vai tentar? Tentar ir para as contas dele e ver se ele tem dinheiro. Tá, mas se ele não tem dinheiro porque ele já não pagou a pensão, provavelmente ele não vai ter nas contas. Isso mesmo. Eles vão atrás de carros ou moto. Provavelmente não vai ter, que é a frustração de todas as mães. Dinheiro não tem, carro não tem. Para onde a gente vai? A gente vai ter que ir atrás de um FGTS, tentar suspender uma CNH, vai ter que tentar localizar outros patrimônios, ou até mesmo entender se ele está com uma companheira, está tentando ocultar patrimônio, mas tudo isso vai depender muito de um advogado particular para ter esse outro viés do processo. Que infelizmente, quando a Defensoria Pública ela tem uma massa de processo, tem uma pesquisa ali que é feita que é as de praxe que a gente chama. Sim, que ela é mais limitada. Isso. E às vezes a mãe que investe num advogado particular, e esse é o diferencial do advogado particular, que é especialista, que atua só naquela área, ele acaba tendo um fluxo diferente para tentar alcançar aquilo para a mãe. Ah, é uma ciência exata que vai dar certo? Não é uma certeza. Tudo vai depender se esse pai tem patrimônio. Aí a gente vai atrás, vereadora, de um processo trabalhista, se ele tem direito a receber um crédito, se ele tem um processo na justiça onde ele tem um crédito e a gente pode receber. O FGTS pode ser utilizado para pagamento de pensão.
Mas o cenário, às vezes, desse cidadão que deixa a pensão rolar, é que realmente ele está preparado, ele sabe que ele não tem nada. E essa mãe, infelizmente, ela sofre porque hoje o nosso judiciário, ele é burocrático, ele é demorado. O que a gente precisa hoje dentro do Poder Judiciário é uma eficácia maior nesses processos. Se isso fosse mais ágil, não daria tanto tempo para essa pessoa se desfazer dos bens, às vezes, para não pagar essa pensão alimentícia. Quem sofre? A criança. É isso muito das vezes que a gente conversa com pessoas, tanto que entraram ali na via da defensoria ou através do SAJU, é essa demora deles dizer assim, o advogado não está fazendo nada, ou até mesmo, às vezes, quando é um advogado particular, o meu advogado não está fazendo nada. E como a gente tenta explicar para eles que tem um processo e que é burocrático, e se a pessoa realmente não tem um patrimônio no seu nome, se ela não tem como localizá-la também, fica inviável praticamente essa citação, né? E daí acaba demorando por muito tempo e a gente escuta das mães, muitas vezes, tô há 5 anos esperando a pensão. Infelizmente, às vezes, não se localiza patrimônio desses devedores. O que se faz? Porque uma coisa é o processo que fixa os alimentos e outra coisa é o processo que se cobra os alimentos, que é sob pena de prisão. Às vezes, prender o cara não vai resolver, porque ele não pagou, ele vai ficar preso por 90 dias e vai ser solto. Às vezes, infelizmente, essa mãe, depois de diversas buscas, talvez ela vai ter que direcionar, infelizmente, para os avós dessa criança. Porque ela vai demonstrar que o pai não tem condições de pagar, que ele não tem patrimônio, que ele não tem trabalho formal, e diante desse histórico que é feito dentro desse processo que cobra o pai e não gera resultado, é feita uma outra demanda contra os avós. Eu acho interessante também deixar fixado aqui, doutora Dani, tu já falou, né, mas deixar reafirmado aqui que então aquele pai desempregado também tem que pagar a pensão, não é porque ele está desempregado que a criança dele para de comer, né? Exato, então o juiz ele vai fixar para o pai que está desempregado um percentual sobre o salário mínimo, que vai gerar em torno de 40%, 50%, ele vai fixar e o pai de alguma forma vai ter que criar meios para realizar o pagamento dessa pensão. Uma segunda ação daí seria acionar os avós em caso que esse pai, né, não pague e não demonstre Isso aí. que tem possibilidade de pagamento, né? Esgotado todo o fluxo que a gente fala dentro da vara de família hoje, do rito de cobrança, depois que a gente demonstrou tudo, toda a questão patrimonial, fez um levantamento completo e que realmente não se tem, aí sim, parte para os avós. Ué, infelizmente, os avós, muitos deles são aposentados e vão ter que ter o comprometimento da renda deles lá no INSS, e essa criança daí sim vai ter ali uma certeza de recebimento. Tá, e sobre idade, doutora Dani, até qual idade a criança ou adolescente pode receber a questão da pensão alimentícia, os pais, né, o pai ou a mãe, ele pode cobrar a questão da pensão? Isso é importante. Hoje os juízes, eles não têm um marco que eles fixam que o pai tem que pagar até X idade. Geralmente os pais discutem após 18 anos, quando esse adolescente, essa criança atingiu a maioridade, já está no mercado de trabalho, não fez uma faculdade, não está fazendo um curso técnico. Então o pai pode pagar até os 18 e aos 18 ele pode entrar com uma ação judicial pedindo a exoneração dos alimentos, dizendo que não quer mais pagar porque o filho dele não está estudando, não está fazendo curso e já tem uma relação, já mora com uma companheira, ele já constituiu uma nova família e ele já trabalha. Nesse sentido, como o juiz não dá o marco, sempre quando completa 18, o pai, aquele que paga, precisa procurar um advogado para analisar se cabe a exoneração de alimentos ou até mesmo, às vezes, a redução. E se aquele adolescente realmente comprovar que com 18 anos ele está exercendo uma faculdade que ele ainda não tem capacidade de se autogerir, ele vai ter a pensão dele até os 24 anos. Mas hoje, nenhum processo judicial ele sai com uma decisão até qual idade. O pai que paga, ele precisa entrar com a ação para tirar essa obrigação, porque se ele não pagar e esse adolescente com 19 anos quiser entrar para cobrar, vai poder cobrar.
Doutora Daiane, o que a gente vê muito é os pais reclamando dos valores da pensão, que eles mesmos querem estipular, porque eles acham que é um valor absurdo. E a gente sabe, nós duas somos mães, a gente sabe tudo que uma criança envolve, de despesas, enfim, alimentação, escola, médico e tudo mais. E muitos pais acabam indo, às vezes, até para a rede social para dizer que buscar lá o que que a mulher está gastando na com a pensão alimentícia. E quer dizer muitas vezes que os valores que ela está fazendo alguma coisa da vida, ela está gastando da pensão. E aí vem uma cobrança para aquela mãe sobre os gastos da pensão. Isso pode na justiça, ele pode acionar alguma coisa, ela tem que comprovar o que que ela está gastando com a criança ou não. Não, hoje tem muitos memes na internet relativo a esse tema e com certeza não são das pessoas que pagam milhões, né, de pensão alimentícia. As pessoas que pagam milhões estão pagando dando risada, afinal de contas, aquela criança ela vive um padrão, né, acima da média dos brasileiros e que faz jus o pagamento daquela pensão. Mas a pensão média no Brasil hoje é um valor muito pequeno, né? Isso não supre todas as despesas de uma criança e a mãe não precisa prestar contas para o pai do que ela faz daquela pensão. E a gente sempre traz um ponto sobre isso com as mães quando a gente fala. Às vezes as mulheres, elas são pressionadas a realizarem acordos no processo de pensão alimentícia, vinculando que o pai vai pagar o boleto da escola, que ele vai pagar o boleto do plano de saúde. E a mãe não precisa se submeter a isso, como se o pai tivesse um autocontrole sobre o valor. E as mulheres podem fazer um acordo obrigando os pais a enviarem o dinheiro da pensão e ela o administrará como bem entender. Ele não vai poder questionar. Sabe quando o pai vai poder questionar? Quando essa criança realmente estiver desassistida. Essa criança chega suja, fome, doente, não medicada. E é um nível assim que geralmente isso não ocorre. As pensões são hoje, em média, um pai paga R$ 360 e acha que está pagando muito. Isso. Só que, infelizmente, uma criança ela demanda um custo. Ah, escolinha pública, plano de saúde é o SUS. Tá, mas essa criança come, essa criança se veste, o Estado não está dando roupa para ela todo dia. Às vezes o medicamento não tem no CES. Para ir até o hospital, a mãe tem que pagar o Uber, ela não vai a pé. E só ir no mercado a gente já sabe o Mercado, tanto que se gasta, né? material escolar, um calçado. Isso são despesas que as mães têm quase todos os meses. Criança pequena fica doente e nem sempre quando a gente vai lá no postão tem medicamento disponível para essa criança. Esse pai, essa mãe precisa o quê? Dar o jeito. Ela precisa comprar e às vezes não vai ser com aquela pensão de 350. Às vezes ela vai ter que passar o cartão dela. Na maioria das vezes, essa pensão ela nunca vai suprir, porque o pai também não está considerando o tempo em que a mãe se dedica a cuidar daquela criança. E não que a mãe esteja cobrando, mas o tempo dessa mãe em cuidado dessa criança é muito maior frente a um pai que pega uma criança a cada 15 dias, ou às vezes nem paga, paga a pensão e acha que está fazendo muito. Vereadora, chegando mais a um final de um podcast, um assunto que demandaria horas e horas falando sobre a questão de pensão alimentícia, cobrança, processos judiciais e a real injustiça com as mães que às vezes precisam aceitar esse mínimo que a justiça lhe impõe de R$ 350, em que o pai acredita estar dando dinheiro para a mãe curtir, comprar bolsas, comprar roupas. Essa não é a realidade, infelizmente. Eu acho que o processo ele precisa ser tratado com mais respeito, afinal nós estamos preservando aqui o direito das nossas crianças e toda vez que o poder público, o poder judiciário é omisso, ele traz um encargo para o Estado. Por quê? O Estado, em contrapartida, vai dar um Bolsa Família para essa família, porque essa criança precisa, vai auxiliar essa mãe em alguma cesta básica na FAS, ela vai pedir uma habitação lá na prefeitura, ou seja, ela vai procurar outros serviços, porque sozinha ela não consegue, o caminho fica difícil. Então essa é a nossa indignação relativa ao tema, é a crítica que a gente traz, que o poder judiciário precisa ser mais efetivos para que essas famílias não procurem serviços sociais do governo, para que esses serviços sejam alcançados por outras pessoas que vivem uma outra realidade.
Muito obrigado, doutora Daiane Fogaça da Luz, que traz esse tema com muita informação realmente para as pessoas que acabam nos assistindo, que estão nos escutando, porque a pensão alimentícia não é um presente, né? Ela é um dever daquele genitor ou daquela genitora ao ter um filho, né? Então a gente sabe que tem que ter essa responsabilidade também. Então, o nosso podcast hoje, Informação é Poder, veio com o caso das pensões alimentícias. Um caso que é muito debatido na nossa sociedade e traz muitas dúvidas, principalmente, eu digo, para as mulheres, que é a grande maioria que busca daqui a pouco a pensão na justiça. Então, trouxemos algumas informações e como é importante falar sobre esse assunto. Mais um podcast, Informação é Poder, para você. Quanto mais informação, melhor.